Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuidoCast. Esse local onde a gente quer falar para vocês de forma responsável, de forma leve, sobre o câncer em crianças e adolescentes. A gente está aqui no YouTube, na Rádio Cidade em Dia, no Grupo GCR, aproveitando esse estúdio maravilhoso e desde já a gente agradece mais uma vez a audiência de vocês e a oportunidade de o Grupo GCR, estar nos recebendo dessa forma e transmitindo para vocês também na rádio Cidade em Dia aos sábados e domingos. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, já aproveita, deixa seu comentário, curte aqui o nosso vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso convidado de hoje. A gente está aqui com o Gui. O Gui já é bem conhecido nas redes sociais da Casa Guido, né? Mas a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da história dele, que está aqui com a mãe, Elisandra, e a gente está muito, muito feliz por vocês terem aceito o nosso convite e virem contar um pouquinho da história de vocês aqui no nosso GuidoCast. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. A gente está muito, muito feliz porque a gente conhece já um pouquinho da história do Gui, mas a gente quer conhecer mais e compartilhar com as pessoas, né? Compartilhar com quem nos escuta essa história que é tão bonita também. Elisandra, então vou começar pedindo para ti, né, que o Gui é um pouquinho tímido, mas ele também vai poder contribuir, se ele quiser acrescentar alguma coisa aqui na nossa conversa, também pode sempre acrescentar, tá, Gui? Beleza? Então, eu queria que tu pudesse contar um pouquinho pra gente como é que foi, assim, o início dessa trajetória que ligou, né, o Gui, a família de vocês, que vivia lá a vida normal, da escola, trabalho, filhos, enfim, e daí, a partir de determinado momento, né, entraram nesse universo do câncer infanto-juvenil. Como é que foi, assim, o início dessa história até hoje? Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa história e poder, de alguma forma, ajudar algumas pessoas que estão também passando por esse momento difícil, né? Pra gente, no início, foi muito difícil. O Gui sempre foi uma criança muito ativa, desde pequenininho apaixonado por futebol. Ele era o Homem-Aranha, né? Ele vivia pulando, caindo, brincando e super saudável. Não tinha nada, nada. Desde bebezinho, bem tranquilo, graças a Deus. Um dia antes dele completar 5 anos de idade, ele estava brincando com a Mana no quarto e a Mana segurou ele e eles caíram em cima da cama, em cima do colchão, assim. E nesse dia apareceu uma lesãozinha em cima do joelho dele. Pra gente, a gente achava que era uma dor muscular, só que ele chorou muito e não era normal. A gente achou meio estranho, porque toda a vida ficava brincando, pulando, caindo e nunca chorava. E aquele dia ele chorou demais. A gente tratou uns 20 dias como uma dor muscular. E depois de 20 dias ele começava a reclamar muito, que estava com dor na perninha. E a gente levou para fazer um raio-x no hospital mesmo, lá de Jaguaruna. E a moça mesma do raio-x, ela já disse, esse raio-x e seu sim não tá legal. Melhor vocês procurar um ortopedista. No outro dia a gente já foi no ortopedista, o ortopedista só olhou o raio-x e ele disse, não, mãe, isso aqui é um tumor. Ele já queria internar a gente assim na hora, né? E eu digo assim, aquilo ali que esse acidente que aconteceu, eu digo que foi Deus que mostrou, porque uma lesãozinha pequenininha, a gente descobrir um tumor é bem difícil, né? Então eu sempre costumo dizer que aquilo ali foi Deus que fez aquilo acontecer. Para que vocês pudessem identificar, porque ele não tinha outros sintomas. Não tinha sintomas nenhum. E aí a gente, na mesma semana, a gente já conseguiu a consulta aqui no São José com a doutora Dalisa. E naquele dia mesmo ela já disse tudo o que poderia acontecer. Que poderia ser amputado, que poderia... Ou não, né? Ou poderia colocar uma endoprótese. E naquele dia o chão da gente desabou. Assim, foi o dia mais difícil das nossas vidas. Porque, assim, justamente por ele, se já é né, um chão que se abre para a vida das famílias ali, quando já vem buscando um diagnóstico, tentando entender alguns sintomas, imagina para ele, né, que não tinha sintoma nenhum, né, não estava apático, não estava sem apetite, não estava nada, né? Nada. Ele sempre muito bem, assim, e como se foi do dia para a noite acontecer isso. Então, para nós foi um choque total, assim, para nossa família. Sim, e aí, quando a doutora Dalisa percebeu, ela já pôde dar um panorama para vocês de tudo que poderia vir a acontecer a partir daquilo ali. Naquele dia mesmo, ela já disse tudo que poderia acontecer. E tudo que ela falou foi aquilo, sabe? E daí a gente ficou uma semana para investigar, para ver se ele tinha metástase no pulmão ou em outro lugar. Mas não, o tumor era só ali
no joelhinho mesmo que tinha, não tinha mais lugar nenhum. Daí ela já disse, já é um bom começo, né? Ele descobriu numa fase, vamos dizer, inicial. O ortopedista até dele de Floripa também disse que mais ou menos uns 3 meses poderia ser que o tumor estivesse ali. Nossa, é algo recente, assim, Sim, né? Algo. graças a Deus. Sim. E aí, a partir disso, vocês começaram a entrar nesse universo, assim, né? De exames, de entender o que Sim. significava, porque até então era só de ouvir falar. Sim, a gente nunca nem imaginou, né? Porque a palavra câncer para nós passava longe, porque ainda mais numa criança, né? Porque para nós a gente nunca tinha visto uma criança com câncer. Então para nós estava bem longe disso. Minha mãe até teve, mas era benigno, foi muito tranquilo. E para nós era um mundo que eu nunca nem tinha ouvido falar. Uhum. Isso, vocês já tinham também uma filha, né? Que tinha também se desenvolvido tranquilamente Sim, e... tudo certo com ela, graças a Deus, bem saudável também. Sim, Então, hoje o Gui tem 7 e ela tem 11. 11. Isso. Sim. E diante, né, do lidar com a maternidade, né, de repente estar doentinho algum dia ou outro, o câncer é algo que realmente sai totalmente fora, eu Nossa, imagino, né, não, nunca nem passa na cabeça da gente que possa ser isso. E nessa semana que vocês ficaram investigando, vocês chegaram a ficar internados ou foram para casa? Como é que foi a dinâmica disso? Daí, depois dessa consulta, logo depois da consulta, ela disse: vocês já vão ficar internados. Não deu nem tempo da gente pensar, assim, ela disse: não, a gente já vai internar hoje. E no mesmo dia já começou a fazer os exames, fez a ressonância, fez tomografia. Depois, a gente ficou 5 dias. Depois, no 4º dia, a gente fez cintilografia para ver como é que estavam os outros ossinhos do corpinho dele. E depois dessas investigações, a gente foi para casa e marcou a biópsia. Daí ela queria ter uma certeza do diagnóstico, né? Ela já imaginava o que era, mas ela pediu para fazer a biópsia para a gente começar o tratamento. Aí, depois de 13 dias, saiu a biópsia e era o osteosarcoma, o tumor ósseo. E aí, a partir disso, surgiu a possibilidade de ele precisar amputar ali a perninha. Então, aí a gente iniciou as quimioterapia. Daí a gente fez 4 meses de quimioterapia. E nesses 4 meses a gente ia vendo como é que estava reagindo o tumor. E depois que fez a biópsia, mexeu, inchou a perna dele. Doía muito, doía muito. Ele sentia muita dor. Era horrível. Foram os dias mais horríveis que eu passei na minha vida, assim. Vendo meu filho sentir dor, foi a pior coisa do mundo, assim. E aí começou as quimioterapias, daí eu disse, agora vai começar a quimio, quem sabe vai amenizar a dor. Mas não, demorou muito acho que foi uns 3 meses para começar a diminuir um pouco a dor. Ele chorava muito, muito, foi horrível. E durante a quimioterapia a gente ia para o hospital na segunda e vinha embora só na sexta, né? A gente ficava uma semana inteira no hospital. Então, para ele essa rotina foi tudo muito difícil assim no início, né? Foi Ele bem bem ativo, ativo gostava de brincar na rua. foi assim pra gente nossa, foi bem difícil, mudou muito a nossa rotina. Para ele que vivia livre, né, jogando bola toda a vida, então foi um baque bem grande assim. Andar de bike também, né, Gui? Aí com a dor na perninha não conseguia também. E daí durante esse processo, a quimioterapia ela foi amenizando, né? E o tumorzinho ele foi ficando pequenininho, foi diminuindo, assim. E daí a gente tinha aquela esperança, eu acho que não vai precisar amputar, acho que não vai precisar amputar. Ele tinha o ortopedista dele também lá no Joana de Guzmão, que ele também dava uma esperança pra gente, talvez a gente não vai precisar amputar, mas se precisar, ele sempre ia trabalhando a minha cabeça, sabe? Se precisar, também eu tenho um paciente que joga futebol só com uma perna e tal. E eu chegava em casa e dizia, eu acho que ele tá pensando que vai precisar amputar, ele tá tentando colocar na minha cabeça, mas eu tentava tirar aquilo, sabe? Que a gente esperava sempre um milagre, assim, que Deus fizesse um milagre, que aquele tumor sumisse, que não fosse preciso fazer nada, né? Mas, infelizmente, chegou em dezembro de 2022, 3 dias depois do Natal, ele disse, não, mãe, a gente vai precisar amputar, que vai ser a melhor opção para salvar a vida dele. E diante daquele cenário, né, que vocês vinham, embora vocês viessem já tentando, né,
lidar com essa informação e imaginar um cenário e entender que, né, seria importante para salvar a vida dele, é uma notícia que Não, a gente viveu um luto, assim. A médica dele era maravilhosa, da Liz, ela sempre dizia: "Não, Lisandra, pensa lá na frente, pensa teu filho lá fazendo uma faculdade". Eu disse: "Doutora, como é que eu vou chegar em casa, sair de casa com meu filho com uma perninha, eu vou chegar em casa sem uma perna?". Isso para mim era muito difícil. E ela sempre dizia: "Não, Lisandra, pensa lá na frente, pensa teu filho bem grande lá na frente, lá na faculdade". Isso eu nunca esqueço, sabe? E aí a Casa Guido ajudou muito a gente. Eu fiz uma consulta com um médico em Porto Alegre, fiz uma consulta com um médico em São Paulo, e o ortopedista dele também de Floripa, ele sempre dizia: "Não, Lisandra, a melhor coisa que tu tem que fazer é amputar agora. Porque se tu não amputar agora, quando ele tiver com 12, 13 anos, tu vai ter que amputar, porque vai ser muito difícil. E pode ocorrer o risco de ficar algumas células, alguma coisinha ali junto com o ossinho, e ir se espalhando para a parte do corpo". Então, infelizmente, a gente teve que tomar essa decisão que hoje eu vejo por outros olhos. Hoje eu vejo algumas crianças que não amputaram, que não teve o mesmo fim que o Gui tá tendo, sabe? Então, hoje a gente sabe que a gente fez a escolha certa. sim, por mais difícil que Por seja, mais né, difícil por que seja. mais, eh, abdicação, assim, que seja, inclusive de imaginar o futuro dele, né, Sim, de uma forma e é algo que realmente não se cogita, né. sim. E até esse cenário, assim, de lidar com essa notícia, é algo tão delicado, né, tão sensível. Como é que foi esse processo, assim, para vocês entre essa indicação e até contar para ele, contar para os familiares? Como é que foi isso, assim, esse momento que, sem dúvidas, assim, não tem como não ser delicado, né? Então, pra gente era muito difícil. Aí o que que eu começava a ver? Eu começava a ver outras pessoas que tinham uma perninha só e começava a mostrar para ele. Ah, filho, ó, essa aqui também tem uma perninha de robô e tal, e tal. E no início ele dizia: "Mãe, não, eu não quero amputar minha perninha". Imagina, uma criança ativa, jogava bola o tempo todo, andava de bicicleta. Dizer para Inteligente, ele, né? 5 aninhos já bem esperto, entendia assim, tudo. bem entendido, isso. É. Aí o que que eu fazia? Às vezes eu saía no corredor do hospital, esses dias eu encontrei um moço sem braço. Eu chamei: "Moço, por favor, vamos lá no quarto comigo, ver o meu filho, que eu quero mostrar para ele e tal". Aí eu cheguei lá e mostrei para ele o moço sem braço. Eu disse: "Ah, filho, ó, esse moço aqui ele não tem um bracinho também". Porque até então a gente não mostra para a gente não fala para os nossos filhos que existe pessoas diferentes, né? É. Pessoas sem braço, pessoas sem perna. Até a primeira semana que a gente ficou internado no hospital, ele viu uma menina careca. Ele disse: "Mãe, por que que aquela menina é careca?". Porque ele nunca tinha visto uma criança Sim. careca, né? E a gente também, os pais, a gente não mostra para os filhos isso. Uhum. Acho que todos os pais deveriam dizer que existe pessoas diferentes. Até na escola eles começam a explicar isso um pouco, né? Mas os pais também em casa deveriam mostrar que existe gente diferente. Então, pra gente, assim, no início foi muito difícil. E daí chegou um certo tempo que eu falei para ele, como a gente convivia no hospital com muitas crianças perto da gente, eu dizia que a gente perdia muita gente, né? Muita criança virava estrelinha, muitos amiguinhos dele virou estrelinha. Ele acabou vivendo esse processo Sim, também, né, junto com o processo de doença dele mesmo e lidando com a dor e tudo isso, ainda lidando com esse processo de conhecer outros amiguinhos e ver os amiguinhos sofrendo também, às vezes partindo. Isso sim. também faz parte desse universo que impõe desafios, né. E aí eu comecei a dizer para ele, filho, se tu não tirar a perninha, pode ser que tu também vire uma estrelinha. Isso pra gente é enfiar uma faca no coração de uma mãe para falar isso, né? E passou um tempo ele começou a entender. Ele começou a entender que isso seria o melhor para ele. Então, quando a gente fez a cirurgia, a gente fez em janeiro de 2023, depois de 4 meses de quimioterapia. Ele fez a cirurgia e fez uma coisa que nada. Foi assim, parece que Deus age sempre, né, do jeito certo, assim. Aquela providência que não dá nem para Sim, explicar, assim, né. Tu ele, imagina o pior cenário, porque aí sim, já estava diante de uma turbulência enorme. inimaginável, aí imagina o pior cenário, né, de dificuldade, de repente de difícil adaptação, e foi algo diferente Foi bem então. diferente, graças a Deus. Ele, ele acordou normal. Ele não, no momento que ele acordou, ele perguntou: "Mãe, cadê minha perninha?".
Ele só disse isso. Daí eu disse: filho, lembra que a gente conversou, que a gente foi obrigada a fazer isso e tal? Depois daquilo ali, ele não falou mais nada. Depois, acho que durou o quê? Um mês, 2 meses, que ele foi fazer xixi. Daí ele: ai, mãe, queria ter a minha outra perninha. Foi só essa vez. Eu disse: ai, Deus, obrigada, assim, porque pra gente é muito mais difícil que pra ele. A gente viveu um luto. Ter que tirar uma perna, uma parte do corpo, pra gente foi... Mas ele sempre levou muito de boa. Graças a Deus, assim, ele foi sempre uma criança maravilhosa, que entendeu muito. E vocês, assim, com a maturidade, né, com a vivência, com todos aqueles receios, né, de como é que vai ser, com aquele nosso, como é que a gente pode dizer assim, aquele nosso, essa deficiência humana, assim mesmo, né, de não entender o cenário, né, de preocupação, né, de preocupação com tudo que tá por vir, e ele vivendo um dia de cada vez Isso. e mostrando para vocês também, né, que poderia ser melhor do que eu imaginado. Sim. E até na recuperação da cirurgia mesmo, né, da questão física, de cicatrização, de tudo, ele se mostrou, assim, forte. Deu uma semana de cirurgia, acho que nem tinha dado uns 3, 4 dias. Ele estava sentado no sofá e ele foi de bunda até no quarto. Chegou no quarto, pulou em cima da cama. Ele se viu, mãe, eu já consigo. Eu disse: ai, meu Deus, meu coração disparava, né? E depois dali, daí a gente conseguiu um andador, a Casa Guido forneceu um andador pra gente. E ele começou a andar com o andador pra lá e pra cá. Eu acho que deu o quê? Uns 10 dias, ele já tava chutando bola com o andador. Gente, tava com saudade de chutar a De bola e chutar a deu um bola. jeito, né, Gui? Deu um jeito. Aí a dor sumiu, mas veio outra dor. A dor do membro fantasma. Ele ficou 30 dias com a dor mais horrível que ele teve, eu acho. E tomava morfina e nada passava. A gente teve que ficar internado. Eu já não aguentava mais ver ele sentindo tanta dor assim, mas graças a Deus foram 30 dias e passou. Aí hoje ele não sente mais. Às vezes quando ele diz: ai, mãe, meu pezinho tá coçando. Às vezes quando ele diz isso. E o corpo humano tem esse reflexo, Sim. né? Eu já tinha entrevistado uma outra pessoa em outra oportunidade que falava disso. Sim. E eu acho que essa dor, né? Essa possibilidade de sentir a dor no membro fantasma é algo que assusta também, Sim, né? Porque não tem o que fazer. Mãe, minha perninha tá coçando. Daí eu ia lá, coçava. Mas era uma coceira de dor, sabe? E depois, graças a Deus, foi 30 dias. E passou. Ele tomou uma medicação também para essa dor. E depois que amputou, também ele teve que fazer mais 4 meses de químio, né? Porque foram 8 meses de quimioterapia. E a gente continuava indo para o hospital também. A gente fazia 3 semanas e parava uma. Era 3 semanas. 3 semanas direto no hospital e parava uma em casa. E, mãe, vocês moram em Jaguaruna, Em né? Jaguaruna. E como é que ficou a dinâmica familiar de vocês, assim, com outra filha, ficando no hospital, ele não podendo mais ir para a escola? É algo que realmente a gente comenta às vezes aqui, né? Que vira a família de cabeça para baixo, Sim. não só emocionalmente, mas na prática, né? Muda toda a rotina da casa, toda a rotina da família. Ela teve que aprender a se virar sozinha, assim, muitas vezes, né? Ela dormia em casa com meu marido e depois ela tinha que ir para a escola. Ela teve que aprender a amarrar o cabelo sozinha, porque ela tinha 9, 10 anos. Hoje ela tá com 11, ela tinha 9, então na época, né? Ela teve que aprender a amarrar o cabelo, era tudo coisas que a gente fazia. Ela teve que aprender a fazer o lanchinho dela para ela levar. Ela teve que amadurecer um pouco mais rápido, assim, também, né? Aí, à tarde, também, ela ficava na casa da avó, ela ia pro vôlei. A família teve que ficar se ajudando, assim. Eu ficava direto no hospital, para mim, eu não conseguia ir embora, era sempre eu. Eu não conseguia ir embora e deixar ele lá, porque, para mim, meu coração ficava lá. Então, eles tiveram que se virar sozinhos esse tempo. Sim, e vocês contaram com o apoio de familiares? Como foi, assim, Sim, a avó também sempre ajudou bastante. A madrinha deles também ficava com eles. O pai também, que foi essencial nesse processo. Sim, porque quem fica em casa também sofre tanto quanto, né? Quem sofre mais, parece, né? Porque daí tu não tá perto para ver o que tá acontecendo. Então, teve um dia que eu fiquei em casa e disse: meu Deus, eu não consigo, eu tenho que ir para lá.
fui em casa, só dormi, vou ter que ficar lá. E eu ficava todos os dias Sim, juntos. o papel de quem fica no hospital é bem desafiador, Bem, mas o estando em casa, eu acho coração que é daquele que pior. fica em casa também, É. né? Quer uma aguinha? Pode tomar. Tá, e aí depois vocês ainda tiveram que enfrentar mais um processo, né? Então, a gente fez mais 4 meses para terminar as quimioterapias, né? Daí o Gui ficou 7 meses em remissão. E nisso ele já tinha voltado pro futebol, já estava. Depois do andador ele pegou a muleta, né? Depois, eu acho que de amputar, depois de uns 4 meses, chegou a perninha dele, que a Casa Guido também ajudou a gente a comprar, graças a Deus. Durante esse processo todo, a Casa Guido foi bem importante pra gente, né? Depois a gente conversa mais sobre isso também. E depois desses 4 meses, ele voltou a jogar futebol, a professora começou a ir em casa, porque ele não poderia ir para aula ainda, né? Aí depois de um tempo a médica liberou ele para ir para a escola, daí ele foi para a escola um pouquinho também. E daí a gente estava vivendo, feliz da vida durante esses 7 meses, nossa vida estava começando a voltar ao normal. E ele foi repetir os exames, ele fazia exames a cada 3 meses. E em agosto de 2023, ele apareceu uns nódulozinhos no pulmão. Aí a médica disse: a gente vai ter que retirar esses nódulos para fazer biópsia, porque pode ser metástase. Nossa, aí o mundo caiu de novo, né? A gente já vivendo tudo aquilo feliz e pouca demora vem mais um baque. Então, pra gente foi. E é o próprio acompanhamento, eu acredito, né, mãe, que no acompanhamento, assim, a cada exame de Nossa, né, meu Deus. pra ver, né, como tava, se É um apareceu em teste outro lugar. cardíaco. Cada exame que a gente faz, cada exame. Aquela ressonância que tu fica ali 1 hora. Eu sempre entro com ele também na máquina, né? Eu fico 1 hora ali segurando a mão dele. Meu Deus, o coração da gente vai a mil, assim. E a hora que tu pega o resultado do exame, meu Deus, é muito sofredor. É muito. É um teste mesmo, é um teste para cardíaco, assim, a gente diz, porque acho que não dá, para quem não é mãe, né, não sou mãe ainda, mas acho que não dá nem para mensurar, né, algo realmente assim. E aí vinham fazendo esse acompanhamento e de repente realmente aquilo que vocês temiam, né, de precisar encarar um novo tratamento, enfim, uma nova fase, né, do tratamento dele, aconteceu. Mas daí, diante desse aparecimento de um nódulo, como que sucedeu a partir disso, assim, né? Vocês precisaram investigar um pouco mais? Já puderam fazer algum procedimento? A médica achou melhor a gente já fazer a cirurgia para retirar esses nódulos, para ver se ele realmente era metástase ou não, né? Porque poderia ser alguma outra coisa. Nisso ele vinha tomando uma medicação oral, uma quimioterapia oral, para não aparecer esses nódulozinhos. Mas os nódulozinhos não apareceram. Ele até tinha lá, depois que ele amputou, foi uns nódulozinhos para o pulmão, mas eles eram muito pequenininhos e não dava para retirar. Então ele começou a tomar uma quimioterapia oral. Aí chegou em agosto, não, foi novembro, ele fez de novo a tomografia e esses nódulozinhos tinham aumentado. Então, ele foi obrigado a fazer a cirurgia. E fez a cirurgia, ele tem uma cicatriz bem grande aqui também. É tirado o pulmãozinho fora, palpado o pulmão Nossa. e retirado os nódulozinhos que tem ali. Aí ele fez essa biópsia e apareceu 2 nódulos ativos, que era metástase. Aí nisso ele teve que voltar a fazer mais 8 meses de tratamento de novo. Pra gente foi outro baque, assim, foi muito difícil. Outra reviravolta na rotina da família e... E sem falar, assim, que os médicos diziam, né? No início ele tinha 70%, 75% de chance de vida. Aí depois, quando apareceu os nódulozinhos, caiu pela metade. Aí depois, quando os nódulos aumentou, caiu mais para metade ainda. Nossa, isso para mim, quando ela me disse isso. E ela disse: Lisandra, não tem cura. A gente vai prolongar a vida dele. Daí, para mim, foi inaceitável, né? Eu não... Aquilo para mim foi uma faca enfiada no peito, assim. Mas eu acredito que Deus pode tudo, né? A última palavra sempre é dele. Isso é o que a medicina diz, né? Então, para mim foi muito difícil para mim tentar me reerguer depois de um baque desse. Mas eu acredito que hoje ele tá 100%, assim. Hoje ele fez mais 8 meses, né? De quimioterapia. E agora ele está 10 meses em remissão.
Se Deus quiser, não vai aparecer mais nada. Sim, e agora ele já voltou mais às atividades, né? Sim, Então, para vocês também ver, passar por tudo isso, eu imagino que relembrar também seja difícil, né? entende? Por isso que a gente agradece também, assim, e se solidariza quando a gente vem contar essas histórias, mas é justamente para levar solidariedade para quem escuta, para Sim, quem está passando, né? Então, sim. a gente sabe que é difícil também olhar para trás, ver tudo isso que vocês enfrentaram, né? Mas olhando para ele hoje, assim, eu acredito que o sentimento seja assim de que valeu a pena, Valeu a né? pena. Durante esse último tratamento que ele fez, ele não sentia nada. É a mesma coisa que nada. Os nódulos que ele tinha no pulmão antes também ele não sentia nada. E depois da cirurgia, ele fez a cirurgia do pulmão, uma semana depois ele já estava jogando futebol. Eu perguntei pro Dr. Christian, doutor, tem que ter algum repouso? Ele disse, não, vida normal. Então, acho que deu 4, 5 dias ele já estava jogando futebol de novo. Ele treina O todos os doutor dias na semana. Christian e o vida normal dele, as mães imaginam, vai voltar aos pouquinhos, daí as crianças surpreendem, né? Aham, ele é demais. Eu disse, mas será que ele vai ficar com falta de ar, alguma coisa? Uma semana depois ele estava lá jogando futebol de novo. Bom, Hoje tinha futebol? Hoje Hoje tinha futebol. futebol. Poxa vida, tia Maiara, tirou ele do futebol. Não gosta de campo? Você E gosta do quê? futsal, querido. E o Gui treina hoje futebol e enfrenta também normalmente, assim, os treinamentos, porque eu esqueci de contar pra vocês, além de tudo isso, o Gui é atleta. É atleta e não deixou de ser, né, Gui? Segue se preparando e treinando e jogando futebol, né? sim. E tu joga futebol ou futsal? Sal. E não gosta de futebol? Joga também. Ah, gosta também, né? Treina os dois, não é? E tu gosta de treinar? Tu acha difícil? Fala um pouquinho mais pertinho, Sog. Não. Não acha difícil, acha fácil. Sim. E gosta, assim, de estar lá com os amigos. Pra ti, o dia de ir pro futebol é o dia mais feliz. Sim. Imagina, né? E poder ver que ele se adaptou a isso também, né? Então, pra gente, eu jogo vôlei, meu marido joga futebol, a minha menina joga vôlei também. Então, quando ele amputou, quando eu chegava no ginásio e eu via aqueles meninos jogando futebol, nossa, eu caía no choro, né? E eu imaginava, e agora? Ele não vai mais poder jogar, que era a paixão dele. E a gente ia pro ginásio, ele ia com a gente, ele ficava lá batendo bola o tempo todo. E quando eu chegava lá e via aquelas crianças jogando, eu disse, ai meu Deus, e agora? Meu filho não vai mais poder jogar. Daí o treinador disse, Lisandra, traz ele pra jogar. Aí eu dizia, não, mas ele tem o catéter, eu tenho medo e tal. Ele, traz um dia pra gente ver. Nossa, aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu, assim. O meu marido tinha muito medo de as outras crianças ter preconceito, alguma coisa. É que nós adultos, a gente tem preconceito, né? A gente Sim. pensa, mas para as crianças, nossa, eles têm um carinho tão grande pelo Gui, que é incrível, assim. E o Gui, ele se acha uma pessoa normal igual qualquer outra. Esses dias eu ainda estava conversando e disse, ai filho, se tu tivesse a outra perninha, né, tu ia jogar assim, assim. Ele disse, mãe, eu jogo melhor que eles, eu tenho 3 perninhas. Eu tenho Olha 2 só. muletas e uma perna. Então ele é incrível, assim, ele é uma criança que é cheia de luz, cheia de vida. Quando a gente fala alguma coisa, ele já vai lá e te mostra que não, que ele pode tudo. Para ele se acha normal igual outra pessoa, ele nunca se sentiu indiferente, sabe? Na verdade, não se acha normal, né? Se acha melhor, porque ele é melhor Melhor. mesmo, né, Gui? Sim. E assim, imagino que para vocês terem comprovado isso, assim, né, que ele conseguiu se adaptar e que as crianças continuam tendo carinho por ele e ainda mais, né, deve ser algo gratificante, mas Sim. algo que, assim, dá para perceber também no que a gente acompanha dele é que ele é uma pessoa muito querida por todos, né? Então, isso acaba se tornando realmente um detalhe que passa despercebido porque pelo jeito dele mesmo de envolver as pessoas, né? Pelo carinho que as pessoas têm naturalmente por ele, né? Por onde ele passa. Muita gente me manda mensagem assim no Instagram, dizem, ai, hoje eu estava muito triste, eu estava muito abalado, eu comecei a ver os vídeos do Gui. Porque ele é uma inspiração para todo mundo, né? A força de vontade dele,
Ainda essa semana passada, postei um videozinho, um dia bem frio. Eu disse, Gui, tu vai pro futebol? Ele assim, vou. Eu disse, tu é maluco com esse frio, cara? Ele disse, não, eu vou. É, Então, às vezes a gente reclama muito, né? A gente tendo duas pernas, a gente reclama, ai, tô com preguiça disso, preguiça daquilo. E ele não. Ele é cheio de vida, assim, cheio de luz. e realmente é lindo de ver. E é bacana Sim, também que vocês compartilhem isso ali nas redes sociais, sim, né? Porque realmente é uma demonstração, assim como tu procurou outras crianças, outras sim, pessoas para mostrar para ele, que ele também sirva de de inspiração. inspiração, né? Isso mesmo. Eu sempre posto tudo, assim, porque eu também quero ajudar outras pessoas, porque eu também fui atrás. Tem um menino lá no Joana de Gusmão que ele amputou a perninha agora. Ele disse que o guia é a inspiração dele. Ele fica olhando muito o guia, assim. Ele ainda não colocou a perninha, ele ainda não faz nenhuma atividade física, mas ele diz que o guia é a inspiração dele. Assim como eu mostro outras pessoas para o Gui, e eu digo, ó, Gui, ó, esse menino joga tênis, esse menino surfa, esse menino faz tudo. E só tem uma perninha também. Então, essa é a minha intenção, de estar querendo ajudar outras pessoas, assim. E sem dúvida alcança, né? Sim. E outra coisa importante também, que eu achei que fez bastante diferença durante o tratamento do Gui, que foi esse último tratamento, ele jogava futebol todos os dias, chegava em casa, ele andava de bicicleta, ele chegava da químio, ele ia para o ginásio comigo, sabe? Eu acho que o exercício físico durante esse tratamento foi muito bom, eu acho bem importante, assim. Eu não Olha, Elisandra, privei eu ele muito. acredito. Isso, eu acredito que o próprio ambiente de vocês Sim, serem pessoas que gostam de esporte, que incentivam o esporte, trouxe ele para. Bom, não sou psicóloga, né? Mas eu imagino que, assim, para ele. Para a essência dele, sim, né? De quem ele era e sim. quem ele continua sendo, né? A gente tentou fazer com que ele tivesse uma vida normal, né? Fazia tudo normal. A gente mora perto da praia, no verão a gente estava na praia, e daí agora, com catéter, carequinha, o que que a gente vai fazer? Será que a gente vai levar ele na praia ou não? Eu disse, não, vamos pra praia. Vamos botar um boné, vamos encher de protetor e vamos. O catéter a gente tapa, a gente vai se virando. Foram Bom, se ajustando sim, para para não, poder, para não tirar ele dessa, sim, né, dessa poder aproveitar a realidade. vida também com os amigos, né? Porque eu acho que isso é o mais difícil para uma criança, tu tirar ele do contexto dele e deixar isolado. Muitas mães deixam isolado. Claro que a gente tem que cuidar da imunidade e tudo, mas eu acho que a parte de ele estar vivendo uma vida normal, isso ajuda muito, assim, durante o tratamento. E a convivência, né, social para que ele não, para que isso não abale emocionalmente, porque Sim, no caso dele justamente esse pensamento positivo, essa vontade de fazer, muito possivelmente fizeram toda a diferença, né, sim, para que ele pudesse lidar com toda essa realidade. sim, com E para certeza. vocês, ao mesmo tempo, é o que dá forças, né? Porque a gente, enquanto adulto, imagina cenários, Sim. tem preocupações Antes de eu amputar, eu já tava pensando, e agora? O que que ele vai fazer? E agora, como é que vai ser? E agora, quando ele crescer? Quando ele casar? E, tipo assim, a minha cabeça tava lá na frente. E ele não. Ele tá vivendo um dia de cada vez. Ele tá vivendo feliz da vida. Ele vive o hoje. E a gente, o adulto, que a gente se preocupa demais lá na frente, né? Então, eu aprendi com isso tudo também. A gente aprendeu. Vamos viver o hoje. Depois de cada susto que a gente leva, né? A gente vai, vamos viver o hoje. Vamos aproveitar hoje. Ah, vamos. Ai, o meu marido reclama, ai, porque ele joga muito futebol. Não, tá tudo certo, vai jogar. Ele gosta, ele vai jogar, ele vai brincar. Ele vai andar de bicicleta. Agora ele arrumou um amigo perto de casa, ele para mais na rua andando de bicicleta do que dentro de casa. Eu disse, filho, vai aproveitar todo o perdido que tu não pôde aproveitar durante esses 2 anos, vai aproveitar agora, eu digo. que legal, que legal. Ele é um menino muito querido, né? Nesse processo também, como é que foi para vocês a adaptação, a espera pela perninha, mecânica dele? Vocês logo imaginaram, logo almejaram que ele tivesse essa possibilidade também, né? Como é que foi? Porque eu imagino que essa seja uma dúvida também, né? De quem Sim. precisa vislumbrar a possibilidade de amputar e para muitas pessoas é um grande desafio, né? Porque realmente não é um processo fácil. Como é que Sim. foi para vocês? Então, a gente não sabia de nada, assim, né? E então a gente começou a perguntar para as outras pessoas, para os médicos, quanto que ele já podia colocar a perninha. Aí o médico dele disse, Lisandro, eu acho que uns 4 meses ele já consegue, dependendo de como tá a cicatrização, a gente já consegue colocar a prótese. E aí a gente disse, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai comprar essa prótese, né? Porque é caríssimo.
Aí, mas já no início, a Casa Guido sempre esteve do nosso lado e eles disseram, Lisandra, a gente vai comprar a melhor perninha pro Gui. Porque, imagina, eu não estava trabalhando. Já fazia tempo que eu não estava trabalhando. O meu marido tinha acabado de colocar um negócio que não tinha dado nada ainda, né? Eu disse, meu Deus, e agora, né? Porque a gente está no hospital todo esse tempo. Como é que a gente vai comprar isso? E a Casa Guido, no mesmo instante, disse, não, Lisandra, não te preocupa com isso. A gente vai comprar a melhor perninha pro Gui. E então, depois que ele amputou, a Casa Guido já fez o pedido da perninha e chegou 4 meses e ele colocou a perninha. Quando o dia que ele colocou a perninha pela primeira vez, que ele pôde dar os primeiros passos, nossa, foi muito emocionante, assim, como se meu filho tivesse voltado a viver, sabe? Depois de todo aquele processo, dando mais vida para ele, foi algo incrível, assim. Gui, tu achou que foi um bom presente? Sim, E foi difícil se adaptar com a perninha ou logo que chegou já Ma- foi conseguindo usar? Como é que foi? mais ou menos. É, porque não é um processo simples assim, né? Foi dolorido para se adaptar e hoje como é que tá? Tá bem. Hoje tu consegue correr, andar de bicicleta, jogar futebol? Sim, mas eu jogo futebol com a muleta. Sim, joga futebol com a muleta e tem ela como tua aliada nos jogos, né? Sim, E para ele, né, nesse momento de colocar, de se adaptar, tem ali a própria questão ergonômica, eu acho, né? Sim, De sim, lidar claro. como é que foi. Então, no início, ele botou a perninha e ele disse, ai, mãe, eu não vou conseguir. Ai, daí, meu Deus, né? Eu disse, filho, vamos tentar mais um pouquinho. Daí ele botou e foi andando. E o cara me disse, nossa, ele já conseguiu, porque para adulto é mais difícil. E para criança, não. Hoje, ainda, quando a gente vai nas clínicas, a gente vê os adultos andando, às vezes, de muleta, porque não consegue se equilibrar bem na perninha. E ele não, ele foi mais tranquilo, assim. Só que ele ainda prefere a muleta, né? Pra jogar futebol, pra brincar, porque ele se Aham. sente mais leve. Porque, querendo ou não, ela é pesadinha, né? Claro, claro. E Né? ele é Ele é pequenininho, né? pequenininha, a perninha deve pesar 1,7 kg, mais ou menos. Uhum. E o encaixe também, às vezes, a gente tem que precisar trocar, né? Sim. Porque, como ele vai crescendo, ele deu uma crescida agora, a gente vai precisar trocar o encaixe dele de novo também. Uhum. E, e a gente tem que agradecer muito, assim, porque a gente conseguiu a perninha já logo em seguida. Porque tem muitas crianças que já amputaram e até hoje estão fazendo vaquinha para conseguir comprar uma prótese. Então, Crianças que não têm que a não assistência da tem Casa Guido, que são de assistência. outras regiões, né? Isso. É bem difícil. Muitas mães, assim, conversam comigo, me perguntaram. Daí eu sempre digo assim, a gente agradece sempre a Deus que a Casa Guido conseguiu pra gente. Porque pra gente conseguir, a gente teria também provavelmente que pedir ajuda, como a Sim. maioria faz. Sim, porque tu tinhas comentado ali da questão financeira, né? Sim, De não trabalhar e de não poder trabalhar, né? E é algo também que pega muito, né? No sim, orçamento familiar, os gastos com muito. isso, e o próprio fato de precisar se dedicar exclusivamente ao cuidado, aos períodos no hospital. Então, além de emocionalmente abalados, é um novo sistema de orçamento familiar, Sim, realmente, que não permite muito, né? Por exemplo, um investimento como sim. esse, né? E falando disso, então, né, desse apoio que a Casa Guido deu, como que a Casa Guido entrou nesse processo? Já no momento do diagnóstico, tu lembra direitinho como é que foi esse primeiro contato e de como a casa tem ajudado vocês de lá para cá? Tem contribuído, assim, com o tratamento, com o avanço, assim, das condições dele? Então, a primeira semana que a gente ficou no hospital, a gente ficou assim sem chão, né? Sem saber por onde começar, porque tu não sabe de nada, assim, né? Tu nunca nem ouviu falar em câncer infantil. Então, a gente recebeu a visita da assistente social, que na época era a Cíntia, Uhum. maravilhosa. E ela foi lá e ela deu todo o suporte pra gente, todo o suporte. Suporte psicológico, suporte financeiro, tudo. Ela disse, Lisandra, o que vocês precisarem, a gente tá aqui para ajudar vocês. A gente tem a casa aqui do lado do hospital também, se precisar lavar uma roupa ou pegar alguma coisa, ou ir lá descansar um pouquinho, vocês podem ir lá. A Casa Guido ajudou muito, assim, durante o tratamento, que o Gui, a quimio ficava muito enjoadinho, né?
A nutricionista também me ajudou demais, assim, a parte de suplementos, ela me passava, Lisandra, mistura esse suplemento no feijão, que ele vai comer e não vai sentir, mistura no café com leite. Eu dizia, agora ele tem muita restrição, né? Não pode comer ovo com gema mole, ovo cru, essas coisas, amendoim, tomate. Aí eu dizia, ele gosta de maionese agora. Ela ia lá, procurava a receita de uma maionese que não teria ovo mole pra gente fazer pra ele, assim. Foi essencial, assim. E são adaptações que, né, que não são tão óbvias, que não são, que a gente não tem conhecimento, né? E Sim. dão esse apoio para que ele consiga se manter forte Sim. para o tratamento. E isso a Isso. gente já conversou aqui também com a nutricionista, né? De como isso é importante também para mantê-los firmes, para Sim. encarar o que precisa, Porque né? ele tá bem, tem que estar bem para a próxima semana, né? Então, se ele ficar em casa e ele não se alimentar direito, ele não vai conseguir fazer a próxima quimioterapia. E o Gui, graças a Deus, ele nunca precisou adiar nenhuma semana de quimio. Ele fez todas as quimios no tempo certo, assim. Que coisa Isso boa. ajudou muito. Tá com fome. Por falar em comida, né? Só falou em comida, já tá com fome, né? Daqui a pouco a gente vai almoçar. Querido, agora já dá fome mesmo, né? Foi falar em feijão, em café com leite, ih, deu fome mesmo. Mas isso é importante mesmo, né, Sim. mãe? A parte psicológica também, a psicóloga, elas iam no hospital e ficavam lá brincando com ele também, porque, tipo, ele já tava enjoado da minha cara, né? Imagina, uma semana, só eu e ele. E elas iam lá, passavam a tarde lá brincando com ele. Isso era muito importante, assim, pra gente. Era coisa simples que ajudava muito, sabe? Disponibilizar o tempo Sim, também, né? sim. A parte financeira também, Nossa, a gente agradece demais, assim, porque a gente precisou ir em Porto Alegre fazer uma consulta lá. A Casa Guido ajudou a gente com a consulta. A gente fez uma consulta online também com a médica de São Paulo. A Casa Guido também, através da Casa Guido, que a gente conseguiu. E depois que o Gui amputou também, deu 2 dias também, o Schneider, a Cíntia foram lá visitar a gente, perguntou como que a gente estava, o que que a gente precisava, como é que a gente estava psicologicamente, sabe? Nossa, esse suporte pra gente foi incrível, assim. E vocês não moram em Criciúma, então também teve esse diferencial, né? De poder ter uma referência aqui, eu acredito, Sim. né? Aí no primeiro tratamento o Gui ficou internado, né? No segundo tratamento ele ficou internado um tempo e depois o hospital ele não deixou mais as crianças ficar internadas. Tu teria que fazer a quimio e ir embora. E pra gente foi bem difícil, assim, porque a gente já estava acostumada a ficar lá, né? Já tinha um ambiente lá certinho, o quartinho dele. E agora fazer a quimio lá numa salinha pequenininha, pra gente foi bem difícil. E daí a Casa Guido, ela se disponibilizou. Ela disse, a dona Suma disse, Lisandro, se vocês quiserem pode dormir aqui, para não precisar estar indo e voltando todo dia, né? Então, pra gente isso foi muito bom, porque o Gui começava a quimio 7 horas da manhã e terminava 5 horas da tarde. Então, eu teria que acordar muito cedo se eu viesse de Jaguaruna. Então, a gente dormia na casa durante essa semana toda. Chegava lá, tinha janta, tinha café, tinha tudo prontinho pra gente, assim. Foi essencial, assim. Eu digo, a Casa Guido foi a luz no fim do túnel que a gente estava numa escuridão sem saber o que fazer. A Casa Guido foi lá e mostrou pra gente, não, vamos tentar tornar esse processo mais leve. E a gente é eternamente grato, assim, por tudo que fizeram e ainda fazem pela gente. Hoje, graças a Deus, o Gui não toma mais nenhuma medicação, mas quando precisa trocar encaixe, comprar um liner novo, porque é tudo muito caro, né? Um liner, um elásticozinho é R$2.000. A perna do Gui é um carro novo. Então, a Casa Guido, pra gente, foi, assim, um pai. O que deu essa possibilidade de ele poder voltar a ter uma vida normal, graças à Casa Guido. Ô Gui, e esse tempo que vocês passaram lá na Casa Guido e às vezes que vocês vêm pra cá, tu gosta de estar lá na casa? O que tu gosta de fazer lá? Brincar. Brincar? Tu gosta de brincar do quê lá, assim? Pacau. Pacau. Ai, por que será que tem a ver com futebol, né? Tem que ter bola, né? Que legal, Gui. Que bom. Que bom. E o próprio ambiente da Casa Guido, assim, possibilita que daí, de repente, voltem dos exames, voltem das consultas, das químios. Sim. E encontrem ali também essa possibilidade de se distrair um pouco, né? Sim. De encontrar os brinquedos, a brinquedoteca, né?
Então, quando a gente está no hospital, às vezes a gente precisa esperar para alguma coisa, para voltar para o hospital, né? Então a gente vai lá na casa, tá lá. Às vezes ele tem a cintilografia, que ele toma um contraste. Depois de 3, 4 horas ele tem que voltar. Então, onde é que a gente vai, né? A gente vai para casa da Guida, a gente vai ficar lá, vai almoçar, vai tomar um café e depois a gente volta para fazer o exame, assim. Então, a casa é muito essencial, assim, para a vida, para nossa vida. Que bom, que bom. E que bom que a gente consegue, assim, fazer essa troca e promover também encontros com outras famílias, né? Sim. Eu acho que Trocar experiências também. Eu sempre tento dividir assim, as coisas, ajudar alguém de alguma forma. Quando a gente estava no hospital, a gente se ajudava muito. A gente dizia que ali era uma família nossa, né? Tudo às vezes chegava uma mãe que estava assim desesperada, que não sabia o que fazer e tal. A gente compartilhava tudo e dizia também que tinha Casa Guido, daí eles iam atrás da Casa Guido também para tentar algum apoio, né? E essa parte ali onde a gente se encontra também na casa é bem essencial, assim, para trocar ideias, né? Sobre alimentação, sobre medicação também, isso é bem importante. E os encontros festivos também, Sim. né? Que oportunizam um momento diferente, especialmente naqueles períodos que não dá para ir para a escola, que não está convivendo com outras crianças. Sim. Sente que isso fez a diferença ao Sim. longo desse tempo? Durante o tratamento, ele não ia para a escola, ele não brincava com muitos amigos, porque a gente ficava muito tempo no hospital. Então, quando tinha uma festinha, nossa, aquilo ali era um motivo de alegria para nós, né? Agora a gente vai poder ir na festinha também. Eu sabia que tinha crianças iguais a ele também, passando pelo mesmo processo. Isso foi bem importante para a gente. Para vocês, ele não se via como diferente, né? Mas Não. para vocês também verem assim que não estão sozinhos, Sim. né? Que existe pessoas passando pela mesma batalha que a gente, e às vezes até pior, né? A gente sempre acha assim, ai, meu filho, é horrível isso que ele vai fazer, né? Ter que amputar uma perninha. No dia que a gente amputou, e a gente ficou num quarto, assim, que tinha outras crianças também que tinham saído de cirurgia. Daí eu dizia, ai, meu Deus, meu filho perdeu uma perna. Mas eu olhava para o lado, eu via que tinha uma pessoa que tinha 2 pernas e não conseguia mexer as pernas. Então... Que estava lutando pela vida também. Lutando pela vida. Né? É bem difícil. E aí começa a fazer esse paralelo, essa reflexão, né? E hoje assim, olhando para trás, já pra gente se encaminhando assim pro finalzinho, olhando para trás, assim, se tu imaginava que o Gui ia poder estar nessas condições hoje, feliz, brincando dentro daquele cenário que se abriu, né, para ti naquele início. Hoje a realidade é melhor, né, do que tu imaginava. Com certeza. A gente se preocupa muito, né, com tudo que iria acontecer, assim. Eu nunca via meu filho sem uma perna, né? Eu nunca imaginava. A gente lutou muito para que isso não acontecesse, porque isso... Nossa, uma pessoa que gostava muito de futebol, isso para mim era o fim do mundo, assim, vamos dizer, né? Mas cada dia ele ia se superando, cada dia ele ia mostrando que ele podia fazer mais, cada dia ele ia mostrando que ele estava cheio de vida. Quando a médica disse para ele, não tem mais cura, aquilo para mim me matou. E eu olhava para ele, eu dizia, Deus, ele só tem vida dentro dele, ele só tem vida. Como que essa criança não tem cura? Ele está cheio de vida, ele está cheio de vontade de viver. E eu estava triste e ele dizia, mãe, vamos lá brincar disso, mãe, vamos lá. E eu olhava para ele assim, Deus, meu filho tá cheio de vida, por que eu tô aqui sofrendo? Né? Que eu olho para ele, só tem vida dentro dele. Então, eu me apeguei muito nisso, assim, Deus pode tudo, não é um diagnóstico que vai... o que a medicina diz que vai mudar a vida dele. Então, hoje eu olho para ele e digo, não, meu filho já está curado, eu tenho certeza disso. E ele dá uma lição a cada dia, né? Cada dia ele te mostra que ele é capaz de tudo. Ele me inspira, me fortalece todos os dias. Ele é minha fortaleza, eu digo para ele. Ele é que me dá força, assim, porque para os pais, assim, é muito difícil. É mais difícil para a gente do que para eles, porque eu sou o psicológico dele, né? Ele não sabe como é que se diz, o perigo da doença dele. Ele não tem nem noção. Ele está vivendo a dor da picada, a dor da cirurgia, mas ele não está com a cabeça preocupada lá o que pode acontecer, o que não, né? Então, para ele é mais leve, mas a gente fica muito ruim, mas tu olha para ele e ele tá ali, cheio de vida, cheio de vontade de viver.
Sim, cheio de alegria. E nesse processo vocês também puderam viver momentos especiais, assim, né? Conhecer Sim, jogadores, isso também eu acredito que preenche o coração, né? sim. Como ele é apaixonado por futebol, todo mundo que vê os vídeos dele comentam e a gente teve a oportunidade também, através da Casa Guido, de conhecer os jogadores na casa. E ali na casa eles convidaram o Gui para ir conhecer o CT. Aí o Gui foi conhecer o CT também e foi no campo conhecer os jogadores, bateu foto com os jogadores, ficou famoso lá, foi pro Globo Esporte, tudo, né, Gui? Bateu bola com os jogadores. Gostou, Gui? Foi legal essa oportunidade? Sim, Ah, eu imagino, né? Eu imagino que conhecer os ídolos de perto. Eu lembro que também na época o Éder estava Sim, participando, né? aham. E, Tu e ganhou. gostou muito do Gui, ficou muito amigo dele. O que tu ganhou do jogador? a chuteira. Ganhou uma chuteira, que Quem era? legal. O Marquinhos? Não. Sim, Ah, do Mateuzinho. Ganhou a chuteira do Mateuzinho, né? sim, Que legal, Gui. Isso também é algo que vai, assim, preenchendo um pouquinho o coração de Sim, vocês e vai mostrando, assim, que as dificuldades, por mais que, né, se gostaria que não acontecessem, mas que também abriram essas sim, portas, esses né? momentos também deixam a gente mais com o coração mais confortado também. Ele também participou do Campeonato Brasileiro de Futsal também. Sim, ele deu ali, né, o pontapé lá na É, bola, eu achei muito foi bacana bem também. legal. E para quem não segue ainda o Gui nas redes sociais, a gente pode deixar ali o arroba de vocês, né? Porque eu acho muito legal, gente. Ele é um super influencer, ele vai lá e dá dicas de compras, né, Gui? É, De garoto propaganda. alimentação, garoto propaganda. Olha, ele dá show naquele Instagram que é bonito de ver mesmo, né, Gui? Tu gosta de fazer lá os videozinhos e aparecer no Instagram pro pessoal ver o teu dia a dia? mais ou menos. Mais ou menos. Só Tu gosta só de imagino. ver os seguidores? Mãe, Sim, deixa eu ver quantos seguidores eu tenho. Olha só. Não, e eu vejo ali que o pessoal interage e Aham, gosta, porque imagina, né? Ver ele ali, ele sim. todo simpático, a coisa mais engraçadinha, bem pequenininho. E todo Ah, adulto, assim, né? sim. Todo cheio de postura, assim, Ele muito gosta de legal. vídeo de futebol, né? Mãe, tu filmou meu gol? Tu filmou meu gol? Ah, querido, que legal, que legal. O arroba dele é Super Isso. Gui Costa. Super Gui Costa. Eu vou deixar também aqui pro pessoal, aqui embaixo na descrição do Isso. vídeo, pro pessoal Segui ele. seguir lá e aumentar o número de seguidores do Gui, interagir lá com o teu conteúdo, né, Gui? Porque além de atleta, ele também é influenciador. Então tem tudo isso, né, Gui? Tem todas essas carreiras aí pra lidar no dia a dia. Não é fácil? A cara dele não é fácil. Elisandra, então não sei se tu queres acrescentar algo que eu não te perguntei, deixar algum recado especial assim para as mães que de repente estão enfrentando algo parecido. Então, no início, quando a gente descobre essa doença, a gente fica muito abalada, né? A gente, a gente fica muito ruim, a cabeça da gente só pensa coisa ruim. Mas eu acredito que a gente tem que colocar Deus no coração e vivendo um dia de cada vez. A gente tudo vai se encaixando, sabe? No momento difícil que a gente passa, a gente sempre pede para Deus, Deus, faça com que isso se agilize mais rápido para o meu filho não sofrer. Deus vai lá e coloca alguém e eu Resolve, né? resolve na hora, sabe? Eu digo, às vezes eu ficava lá naquele quarto do hospital e eu dizia, ai Deus, me manda um sinal, que meu filho vai ficar bem, me manda um sinal, me manda alguma coisa. Chegava alguém naquele momento e trazia uma palavra boa para mim. Aquilo ali me acalmava muito, sabe? E eu dizia, ai Deus, obrigada por estar sempre com a gente. E quando eu chamava Deus, assim, durante a madrugada, eu até me arrepio. Eu dizia, vem Espírito Santo, me toca para me dar força que eu preciso para poder passar esse momento. E Deus ia lá e me tocava e me mostrava que tudo ia se encaixando. Então eu quero dizer para as mães que estão passando por esse processo também, para se pegar bastante a Deus, porque Deus pode tudo. Deus, por mais que a medicina diga uma coisa, mas Deus pode ir lá e reverter tudo. E viver um dia de cada vez. Não se apavorar com o processo. Viver o processo mais leve, né?
Viver com mais leveza. Porque, na verdade, o que a gente tem, o Gui, eu, o Matheus, né, todo mundo, o que a gente tem é o dia de hoje, né? Sim, É o dia de hoje. sim, Então, momentos como esse nos fazem pensar mesmo, assim, de aproveitar o que a gente tem, que é o sim. hoje, né? É E, isso. e ele nos ensina muito isso também. É isso mesmo. Ele é uma grande inspiração para muita gente. Muita gente teve pessoas que disseram, eu tava entrando numa depressão. Quando eu fui lá na casa e eu conheci o Gui, ela quis até ser madrinha dele, essa moça. Eu conheci o Gui e, tipo assim, meu Deus, por que que eu tô assim? Por que que eu tô assim triste? Tem uma criança lá cheia de vida que não tem uma perninha, que, que quer viver e eu tô aqui nessa tristeza, sabe? Teve uma moça que veio falar comigo sobre isso. E outras pessoas também que sempre deixam um recado assim no Instagram dele também, dizendo que ele serve muito de inspiração para outras pessoas. Isso é muito bom pra gente também, sabendo que a gente está no caminho certo, né? Sim, e vocês são muito amados lá pela família da Casa Guido, com certeza por Obrigada. quem segue a família de vocês, assim, e acompanha essa luta e vê o quanto ele realmente irradia essa luz, né? Sim. Não é por acaso, é porque ele realmente irradia essa luz e toca quem está ao redor. Então, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, né? Eu digo que aqui quem vem e fica um pouquinho tímido, um pouquinho com medo das câmeras, mas vale a pena para a gente poder compartilhar essas histórias, Sim. essas lições de fé, essas vivências mesmo, né? De compartilhar o que aconteceu ao longo do caminho. Eu acho que isso faz com que a gente vá evoluindo degrau a degrau e cada vez mais a gente tenha essas possibilidades, assim, de compartilhar esse tipo de conteúdo, que as pessoas consigam se encontrar, né? Consigam encontrar cada vez mais informação de qualidade, informação leve, sem sensacionalismo, sem, né, pessimismo, para que se torne cada vez mais natural, né? Porque é o que a gente diz, a gente gostaria de que não existisse, de que a gente não precisasse falar, mas já que existe, a gente tenta trazer isso de forma um pouquinho mais leve, um pouquinho mais humana, para tornar essa jornada um pouquinho mais sustentável, assim, ao longo do tempo, né? Muito obrigada, tá? Obrigada, tá, Gui? Obrigada por ter faltado tua aula lá do futebol e tudo, para estar aqui com a gente. A gente ficou muito feliz com a tua presença e da tua mãe. Obrigada. A gente que agradece poder compartilhar um pouquinho da nossa história e, quem sabe, poder ajudar outras pessoas. Sem dúvida, gente, sem É dúvida isso o mesmo. nosso intuito, né? De poder sempre ajudar o próximo, que esteja passando também por esse mesmo processo. Sem dúvida. Gente, então eu agradeço a audiência de vocês. Eu falei que vocês iam gostar do episódio de hoje, não falei? Então, eu tinha certeza que a conversa com a Elisandra, com o Gui, ia ser muito, muito bacana, muito construtiva para a gente compartilhar essas vivências e inspirar um pouquinho também, tirar lições de tudo isso que eles nos apresentaram. Como dica hoje, eu quero deixar além, né, do Instagram do Gui para vocês acompanharem, que vocês também vão se tornar fãs dele como eu, né, que estou sempre lá acompanhando também. Eu quero deixar também a dica para vocês da Corrida Dourada da Casa Guido, que está se aproximando. Vai acontecer dia 21 de setembro, no nosso Setembro Dourado, que chama a atenção para o câncer em crianças e adolescentes. E as inscrições já estão abertas. Então, assim, é uma corrida que está aí para estimular o esporte, estimular o cuidado com a saúde, e vai ser um evento muito legal. Eu até vou trazer aqui para vocês convidados também para falar um pouquinho mais sobre a corrida, mas já quero dizer para vocês lembrarem de garantir as suas inscrições, e o link para isso já está lá na bio do Instagram da Casa Guido também. E junto lá na bio do Instagram tá a campanha Coração Amigo, que foi lançada essa semana, que é uma campanha que chama atenção também para os nossos carnês solidários, que são formas importantes de contribuir com a causa da Casa Guido, e que tem uma campanha bem bacana, pensada com muito carinho lá para o pessoal da nossa arrecadação, para viabilizar projetos, viabilizar ajudas, assim como a ajuda com o Gui, enfim, seja com medicamento, seja com a perninha do Gui, ou de todas as crianças que precisam, seja de apoio em exames, em cirurgias, em todas as questões que as assistentes sociais acompanham também. E é por meio do carnê solidário e de outras doações que a gente consegue viabilizar tudo isso. E veja só como isso é importante e fundamental para as famílias atendidas aqui nas regiões da ANREC, a MESC e a Murel. Esse é o papel da Casa Guida, e a gente conta, né, com cada um de vocês para que isso seja possível.
Mais uma vez eu quero agradecer o Grupo GCR, a Rádio Cidade em Dia, por nos receber e por estar sendo um canal tão potente de transmissão das nossas informações por meio da rádio e por meio da transmissão dos nossos programas aos sábados e domingos. Eu conto com a audiência de vocês, peço que vocês compartilhem essa história legal, essa inspiração que é o Gui, né? Com quem vocês conhecem, amigos, vizinhos, familiares, para que a nossa informação, a nossa forma de levar a informação, na verdade, de forma responsável, leve, chegue a cada vez mais pessoas, tá? Agradeço muito e reforço para vocês também que se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, algo que queiram ver aqui no nosso podcast, que deixem também aqui nos comentários, que a gente está sempre à disposição, sempre querendo trazer aquilo que vocês mais precisam. Muito obrigada mais uma vez e a gente se vê no próximo GuidoCast.